Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Juízes do trabalho vão até a escola pública ensinar noções de direito e cidadania ao estudante trabalhador. Acidente do trabalho e saúde ocupacional são temas de seminários. Transtornos mentais atingem o trabalhador do século XXI. Saiba um pouco mais sobre essas doenças em nosso quadro de entrevistas. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania chega às escolas da rede estadual. O objetivo é esclarecer os estudantes do ensino médio sobre os direitos trabalhistas e sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho em Goiás. 45 mil cartilhas confeccionadas pela Secretaria Estadual de Educação foram entregues pelo governo de Goiás ao presidente do TRT, Gentil Pio de Oliveira. As cartilhas, em formato de quadrinhos, abordam, em linguagem simples, noções de ética, cidadania e direitos dos trabalhadores. O conteúdo do material será desenvolvido com os alunos em sala de aula. A Justiça Trabalhista está atuando no dia a dia das escolas da rede estadual de ensino. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania é uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Associação dos Magistrados do Trabalho e Secretaria Estadual de Educação. Como o programa está dividido e em que consistem essas etapas? Está dividido em 5 etapas. A primeira foi a indicação das escolas pela Secretaria de Educação. A segunda é uma reunião no tribunal com os gestores das escolas. A terceira etapa é uma reunião com os professores na própria escola. A quarta são palestras com os alunos nas escolas. E a última, quinta, são as culminâncias que acontecem nas escolas. Por que a escolha de jovens no ensino médio? Porque são alunos que já estão com idade para entrarem no mercado de trabalho ou com uma idade próxima de entrarem no mercado de trabalho, razão pela qual eles têm maior interesse pelo tema. Como o senhor vê a participação dos magistrados em atividades sociais? Ela é uma participação da associação e o juiz, por ter conhecimento a respeito do direito do trabalho, então ele multiplica esse conhecimento na sociedade e busca a transformação social. Silvia de Faria, diretora do Colégio Estadual mais antigo de Goiânia, fala sobre a importância da justiça trabalhista nas escolas. É uma parceria interessante, vai possibilitar ao aluno acesso de informações que eles não têm como disciplina. Isso é muito importante para cada aluno, saber seus direitos na inserção do trabalho. O seminário sobre acidente do trabalho e saúde ocupacional reuniu em Goiânia especialistas de todo o Brasil das áreas jurídica e de saúde. O aumento de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais vem afetando empregados de ambos os sexos em diferentes estágios e circunstâncias de suas vidas produtivas. Várias podem ser as causas, como as novas formas de organização do trabalho e a maior exploração da mão de obra, com o aparecimento de novas tecnologias e situações de risco. Diante da importância do assunto, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura da 18ª Região, EMAT 18, promoveu o seminário sobre acidentes do trabalho e saúde ocupacional, que reuniu especialistas da área de saúde de todo o Brasil. O médico do trabalho, João Anastácio Dias, falou sobre os fatores determinantes para o aparecimento das doenças relacionadas ao trabalho e sobre a importância do diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial ele é de fundamental importância, porque é a partir do diagnóstico diferencial que nós chegamos no diagnóstico de certeza. E a partir daí nós temos uma conduta específica, seja de tratamento, de acompanhamento do paciente, seja ele trabalhador ou não. Por isso que o diagnóstico diferencial ele é muito importante. Às vezes, um diagnóstico diferencial, se ele for ignorado, ele pode atrasar o diagnóstico mais específico, ele pode tornar mais oneroso, mais caro essa construção do diagnóstico e atrasar a recuperação do trabalhador. Qual seria o maior desafio para o médico perito?
O perito, ele para que ele possa chegar a um bom termo a sua missão, ele deve procurar ter, a partir de metodologias específicas, de acordo com o tipo de, seja, por exemplo, doenças relacionadas ao aparelho osteomuscular ou transtornos mentais, ele deve ter metodologias específicas para chegar ao diagnóstico de certeza e, a partir desse diagnóstico de certeza, proceder à correlação de causa e efeito para ver se o dano que a pessoa sofreu e a atividade que ela exercia, se há alguma correlação ou não, que é o que nós chamamos de nexo causal. O especialista em ergonomia, Carlos Roberto Campos, presidente da Associação Nacional dos Médicos do Trabalho, comentou sobre as doenças mais comuns do sistema músculo-esquelético, que afetam grande parte dos empregados no século XXI. São doenças prevalentes, muito prevalentes, no meio do trabalho, e realmente merece um destaque especial, principalmente na atuação do diagnóstico, e do tratamento e da prevenção. O que as empresas podem fazer para diminuir o impacto dessas doenças, ou a incidência dessas doenças no meio do trabalho? Primeiro, ter a consciência que quem trabalha é um ser humano, que tem que ter vida, tem que ter vida saudável. E segundo, minimamente entender que existe uma legislação pertinente ao assunto e que essas empresas possam disponibilizar meios para os gestores da área de saúde do trabalhador que possam ter procedimentos preventivos, ou seja, promover e proteger a saúde do trabalhador. Existem vários mecanismos, vários procedimentos, várias ações. O que acontece hoje no país é que as empresas nem minimamente, dentro da legalidade, fazem o que deveria fazer. E há países que ultrapassam essa legalidade, vai além disso aí, na questão da responsabilidade social com o trabalhador, com a vida, da qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho. Confira no próximo bloco a entrevista com o psiquiatra Duílio Antero de Camargo, que fala sobre doenças mentais relacionadas ao trabalho. Voltamos já. O ambiente de trabalho pode adoecer o trabalhador de diversas maneiras, inclusive psicologicamente. As tensões oriundas da pressão no trabalho e a predisposição genética são a fórmula das doenças psíquicas ocupacionais, normalmente confundidas com o estresse, que é, na verdade, a internalização de situações externas. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o médico especialista em psiquiatria, Dr. Duílio Antero de Camargo, mestre em saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador da Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho da Associação Nacional de Médicos do Trabalho. Dr. Duílio, obrigada pela presença. É recente, doutor Duílio, o reconhecimento de que problemas no ambiente de trabalho podem ocasionar problemas mentais? Bem, o reconhecimento dessas doenças mentais relacionadas ao trabalho no Brasil é recente. Desde 1999, depois da edição de uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, onde não se tinha esses transtornos mentais relacionados ao trabalho elencado ainda. E a partir daí, esse reconhecimento foi de uma maneira mais intensa, né, chegando a hoje a nós termos assim uma situação de praticamente em todo o Brasil de buscar-se realmente a questão do nexo causal dessas doenças pela situação jurídica, né, que se tem levado a esses problemas. Na realidade, os problemas mentais relacionados ao trabalho é muito antigo, né? Esses problemas, eles vêm já desde a antiga Grécia, com histórias ocorridas em livros escritos dos trabalhadores intoxicados por mercúrio, passando posteriormente para a Idade Média, de se estudar realmente esses transtornos mentais
relacionados aos trabalhadores da época, chegando então no Brasil recentemente. Então, o reconhecimento pela Previdência Social é recente. É recente. O reconhecimento, assim, vamos assim, da doença em si e da questão do nexo é muito recente. É de praticamente uns 10, 15 anos para cá. E qual é o grau de incidência dessas doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, essas doenças mentais? Os transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles são muito importantes diante da questão da incapacidade. Nós temos no Brasil, em termos de transtornos mentais gerais, né, tanto relacionados ao trabalho como não, como a terceira causa de incapacidade para o trabalho, né? Então, as causas primeiras e segundas são geralmente os acidentes de trabalho, depois as complicações dos quadros de Ler-Dort, que são as lesões por esforços repetitivos, ou denominadas dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as tendinites, as dores articulares, com relação a, geralmente, movimentos repetitivos. Nesse quadro, os transtornos mentais ocupam atualmente o terceiro lugar de afastamento e, entre eles, um dos mais importantes são os transtornos depressivos. Que fatores levam o trabalhador a desenvolver uma doença, um transtorno mental por causa do trabalho que ele exerce? São várias causas. Hoje se fala muito na questão da organização do trabalho, né? Então, o excesso de responsabilidade, o excesso, a premência do tempo muito pequena, as exigências excessivas do ambiente de trabalho, tarefas assim muito repetitivas, a pressão, né, do tempo de se fazer um determinado tipo de trabalho, né, são as causas das questões organizacionais. Mas nós temos também do próprio ambiente de trabalho, por exemplo, as intoxicações, denominadas de neurointoxicações, porque elas comprometem o sistema neurológico e o sistema psíquico, que são, por exemplo, produtos químicos usados, como o caso do mercúrio, que ilumina aqui esse ambiente, e que muitos trabalhadores já ficaram intoxicados por esse produto. Podem danificar o cérebro, os neurônios. Levam lesões, né, na parte cerebral, que nós chamamos assim de lesões orgânicas no cérebro, e que depois pode levar a alterações psíquicas dentro dessa situação. E quem mais sofre com os transtornos mentais? O homem ou a mulher? Depende das situações em que nós vamos analisar, né, essa questão do sofrimento. Nós sabemos que as mulheres têm uma probabilidade maior de apresentar os transtornos depressivos. Então, em determinados tipos de profissão, onde as mulheres têm uma maior prevalência das mulheres, nós vamos ver, por exemplo, um maior sofrimento, como é o caso, por exemplo, das professoras, né, que têm uma alta incidência de problemas da depressão e um grande afastamento, né, de problemas de afastamento do trabalho. No caso dos homens, por exemplo, nós observamos hoje os homens, por exemplo, no trabalho bancário, que sofrem às vezes um sequestro relâmpago e a partir daí passam a apresentar alterações mentais, que é denominado do transtorno de estresse pós-traumático, e outros tipos de trabalhadores que se expõem também, né? Existe muito interessante a questão do trabalho noturno ou trabalho em turno, onde tanto homens quanto mulheres que, por exemplo, têm que trabalhar à noite e por essa dificuldade de dormir durante o dia, depois de algum tempo pode apresentar problemas do sono, que são os transtornos do sono, acarretando uma série de dificuldades, então, tanto de saúde, né, quanto depende mais, então, da profissão, da atividade que a pessoa está ocupando, do que necessariamente do sexo. Do sexo em si. Nós estamos falando principalmente de depressão. Quais são os principais sintomas dos transtornos mentais e da depressão, no caso? Em geral, a depressão ela produz, né, um estado de tristeza, um estado de desânimo, uma apatia, uma dificuldade grande da pessoa em realizar as tarefas normais, né? A pessoa acaba perdendo a motivação.
essa dificuldade de se concentrar naquilo que ela está fazendo e a situação principalmente da tristeza muito grande, levando às vezes a pessoa a se sentir assim muito inútil, incapaz de realizar as coisas que ela realizava, e as questões voltadas para a ideia de resolver rapidamente a situação da depressão, que às vezes é a ideia de morte, né, as ideias e as tentativas de suicídio. Então são situações muito comuns do deprimido, né, da pessoa deprimida. No caso, o trabalhador deprimido. E que consequências teria isso para a empresa ou para o próprio trabalhador? Então, a depressão ela está relacionada a uma série de, vamos dizer assim, de alterações dentro do trabalho, né? Desde assim, os quadros que a pessoa acaba perdendo a motivação, então ela deixa de ser aquele profissional exemplar, não consegue mais fazer as tarefas como fazia antigamente, quer dizer, uma queda na produtividade muito grande. E também acaba levando a um índice muito grande de absenteísmo, que é a falta no trabalho. Outros quadros onde a questão da depressão aparece, que ela pode estar por trás, né, é o pano de fundo das situações do alcoolismo, né, onde se tenta resolver a questão da depressão pelo alcoolismo, situações de ansiedade, atrás de problemas relacionados aos acidentes de trabalho. Hoje também são sintomas do assédio moral, né, da violência no trabalho, enfim. Ela aparece como sintomas de uma série de transtornos relacionados ao trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre transtornos mentais no ambiente de trabalho. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre transtornos mentais dos trabalhadores com o médico Duílio Antero Camargo, que é especialista em psiquiatria e medicina do trabalho. Doutor Duílio, nós estávamos falando sobre sintomas dos transtornos mentais e as consequências para o trabalhador. Mas é fácil diagnosticar um transtorno mental e, principalmente, fazer o nexo causal ao ambiente de trabalho? A questão do nexo é uma questão muito polêmica, é difícil de estabelecimento desse nexo, mas nós propomos, assim, dentro da área da medicina do trabalho, a ANANT, hoje onde eu atuo, que é o setor de psiquiatria do trabalho do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nós propomos alguns tipos de protocolo para que se conheça um pouco melhor, ou pelo menos tente se investigar melhor esses tipos de nexo, avaliando então o trabalhador nos seus aspectos ocupacionais, que é dentro do trabalho, nos seus aspectos sociais, a vida em família e o seu lado psíquico também. Então, através desses protocolos, que é uma série de perguntas que se faz, nós podemos ter uma ideia da doença dele, se é na realidade provocada pelo trabalho, se a pessoa na realidade já existe o problema e o trabalho foi um agravante, ou se não tem nada, nenhuma relação com ele, então, com o trabalho. No caso, um forte trauma sofrido pelo trabalhador, o senhor até citou o medo de um assalto, por já ter passado por uma experiência, no caso de um banco, ou mesmo um acidente de trabalho que tenha causado uma lesão definitiva, uma sequela definitiva, no trabalhador esse trabalhador pode desenvolver um problema mental? É o denominado transtorno de estresse pós-traumático, né? Quando na realidade a pessoa, depois de ter sofrido esse ameaço de vida, uma situação muito grave de um acidente dentro da empresa, por exemplo, no trabalho da empresa, um acidente de carro, ser um assalto violento, um sequestro, desenvolver então um quadro com uma série de alterações muito específicas, onde a pessoa começa a reviver o trauma emocional, quer dizer, existe um flashback, ela volta todo momento,
dentro dela, na mente dela, essa situação do trauma. Então ela fica angustiada, com situações de depressão, com medo muito grande das coisas, né? Um fator de isolamento, tudo isso aí. Isso caracteriza um quadro bastante comum, inclusive identificado pelos médicos clínicos, denominado desse transtorno de estresse pós-traumático, e que logo diagnosticado com medicamentos se consegue reverter em grande parte dele. Mas estabelece também o nexo, né, quando acontece dentro do trabalho. E o contrário, um caso de depressão, a pessoa já está sofrendo algumas sequelas no ambiente já pesado, um ambiente de concorrência, e nisso acarretar um acidente de trabalho, outro acidente de trabalho? Pois é, aí seria um agravamento de um quadro já pré-existente, né? Então essa que é importante o conhecimento desses quadros, a empresa conhecer bem os seus funcionários em termos desse lado da saúde mental, para que possa separar aquilo que já existia daquilo que, por exemplo, está se agravando por uma determinada situação, que às vezes nem é tão grande assim, mas a pessoa já estava com o problema, e uma pequena situação pode ser agravada de uma forma muito intensa e com uma série de repercussões na vida laboral desse trabalhador. Hoje em dia, as empresas e os trabalhadores já têm uma consciência bastante ampliada sobre a necessidade de prevenção das LER-DORT. O que pode ser feito para prevenir as doenças, os transtornos mentais? A posição, acho que das empresas, muitas já têm alguns serviços na área dos recursos humanos, buscando, né, esse tipo de prevenção. A grande maioria das empresas, principalmente as empresas menores, que são a grande maioria no Brasil, elas têm muita dificuldade em fazer isso. Então, existem possibilidades, através de programas de saúde mental, de se levar esse conhecimento dos problemas dos transtornos mentais, né, através de órgãos institucionais, como na saúde pública, por exemplo, os ambulatórios de saúde mental que existem em todas as cidades, que possa haver uma integração maior com os serviços, né, de assistência à saúde mental, com os outros órgãos de assistência à saúde do trabalhador, são órgãos, geralmente órgãos públicos, às vezes estaduais, às vezes municipais, mas é importante o conhecimento e é importante se fazermos programas de promoção da saúde mental e de prevenção disso daí. Mas só o conhecimento vai ajudar realmente a promover esse tipo de coisa. A empresa, evidentemente, é importante com que ela assuma isso, e a população também possa cobrar e possa também fazer com que isso venha realmente ser, dentro de uma realidade breve, né, acontecer essa situação. Eu conversei com o médico Duílio Camargo, que é especialista em psiquiatria e medicina do trabalho. Doutor Duílio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto de vocês, aqui em Goiânia, novamente em Goiânia, falando um pouco desse tema, onde se torna-se importante o conhecimento de todos e a colaboração de todos para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais saudável, tanto do ponto de vista físico e principalmente do ponto de vista mental. Muito obrigado. Muito obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Olá! No Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania chega às escolas da rede estadual com o objetivo de esclarecer os estudantes de ensino médio sobre os direitos trabalhistas e sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho em Goiás. Seminário sobre acidentes do trabalho e saúde ocupacional reuniu em Goiânia especialistas de todo o Brasil das áreas jurídica e de saúde. Confira ainda a entrevista com o psiquiatra Duílio Antero de Camargo, que fala sobre doenças mentais relacionadas ao trabalho. Aguardamos você!